Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Ibagenscast dessa sexta-feira. Quem fala aqui é o Manu, como sempre. Como sempre, ao meu lado, o senhor Caio Maranhão Maia. Beleza, Caio? Opa, boa tarde aí a todos presentes. E hoje, muito feliz aí de estar falando com um dos maiores vocalistas de heavy metal do Brasil, que é o Pedro Campos. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado pelo um dos maiores, né? Pô, assim eu fico lisonjeado, assim já vou ficar todo envergonhado para fazer a entrevista, cara. Obrigado. Boa tarde a todo mundo que acompanha Imagens. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Tem ajudado muito a cena de heavy metal. Eu acompanho todos os vídeos, cara. Obrigado. Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo, peço para você que está assistindo aí se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like, que é muito importante, nos siga nas redes sociais, quem quiser e puder, contribua com o nosso trampo via Pix e bora para a nossa entrevista. Pedro, o seguinte, quem for nas suas redes sociais, por exemplo, na sua bio do Instagram, vai ver que está escrito vocalista do Hangar e da Soulspell. Então eu queria começar sabendo o que você tem feito em relação à música nesses últimos anos. Então, cara, para ser bem honesto com você, desde que estourou esse lance da pandemia, né? Que foi em 2020, assim, ali no início de 2020, né? Eu foquei mais nas questões de home office mesmo, né? Tipo, de trabalhar em casa, muito pela pandemia, né? E outra situação foi que nasceu o meu filho também. Eu tenho um filho de 2 anos de idade. Ele nasceu nessa confusão da pandemia inteira, né? Então, eu foquei mais nessas questões de gravar, de ficar trabalhando em casa e tal, e as bandas meio que também, elas deram um time também com toda a questão da pandemia, e assim se manteve até então, né? O Soulspell e o Hangar, eles não voltaram à atividade ainda, né? Eu digo, quando eu falo voltar à atividade, é tocar, né? O Soulspell faz um monte de coisa, o Hangar nem tanto, o Hangar a gente realmente deu uma pausa mesmo, né? Tipo, a gente se fala, a gente é amigo, a gente brinca um com o outro, liga um para o outro, mas em questão de trabalho em si, a gente ainda não voltou a fazer nada de muito efetivo. Então, aí eu veio a calhar de poder cuidar do meu filho também, né? Que eu já vim de uma atividade de 10 anos muito intensos, que eu fazia muita coisa, que eu viajava, que eu não parava em casa. E eu falei, cara, a pandemia veio, então eu vou aproveitar um pouco para poder ter essa oportunidade de cuidar do meu filho, sabe? Ele é bem pequenininho, eu sou pai solo, né? Então é eu e ele morando juntos. Então eu tenho essa questão de aproveitar cada momento que eu posso com ele agora. Então eu não estou nem um pouco ansioso também para voltar, não, sabe? Tipo, eu estou bem tranquilo do jeito que está. Então eu tenho minhas aulas online, tenho meu curso online, no qual eu me dedico bastante tempo do meu dia para isso. E assim tenho mantido a minha vida, sabe? E eu imagino que agora seja um momento mais prazeroso que você tem de aproveitar a paternidade, né? Porque em 2020, 2021 e 2022 tinha mais aquele clima da pandemia mesmo, então rolava muito mais preocupação do que tranquilidade com o filho, né? Você passou muito essa preocupação? Eu ficava preocupado com a questão do trampo, né, velho? Porque, querendo ou não, afetou muito, né? Afetou muito. E ainda afeta, sabe? Tipo, o mercado é outro, né? Eu me lembro que quando eu fazia o mesmo tipo de atividade há uns 5 anos, 6 anos atrás, era de um jeito, funcionava de um jeito, e agora funciona de outro completamente diferente. As pessoas se enganam, né? Porque sempre quando eu vou conversar com alguém sobre isso, elas falam assim, mas a pandemia ajudou bastante, né? Porque tá todo mundo home office, então os cursos online bombaram, né? Eu falei, e o dinheiro para pagar ele? Aonde que a pessoa arruma? Né? Então, tipo, o poder aquisitivo das pessoas também diminuiu muito também perante a pandemia. Né? Não só o poder aquisitivo também, a gente poderia falar da inflação, sei lá o que, o preço da gasolina, o preço de tudo aumentou, né? O trabalho diminuiu, então, tipo, o que me preocupava mais era essa questão, mas eu aproveitei bastante, cara, aproveitei muito para cuidar do meu filho, para poder cuidar de mim também, porque você imagina, você fica
muitos anos fazendo a mesma coisa, assim, a gente meio que dá uma pirada, assim, né? Tipo, pô, eu comecei muito novo também, cara. Tipo, entrei nesse meio muito novo, meio profissional do heavy metal. Então eu pude também, na pandemia, que foi a fase dos meus 29, 30, 31 anos agora que eu tenho, eu pude também dar uma pausa também para falar assim, cara, e aí? Quem é o Pedro? Porque eu estava muito acelerado, fazendo muitas coisas, né? Quem é o Pedro? O que você quer fazer? O que você gosta? E aí eu pude também, tipo, foi um momento bem sabático, assim, mas foi mais tranquilizante do que preocupante, assim. A única preocupação que eu te falei foi o lance de como é que você vai fazer para ganhar dinheiro, né, meu? Então, tipo, não tem show, não pode tocar, não pode fazer nada. E as aulas também, tipo, caíram bastante. Eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa para fazer isso tudo funcionar. Graças a Deus consegui. Tanto que estou aqui até agora, né? Vivo, firme e forte. Mas a única preocupação foi essa, assim, sabe? E aproveito cada segundo, assim, de poder cuidar do meu filho, né? É isso aí. Vamos falar um pouquinho agora, fazer uma retrospectiva da sua carreira. E para fazer isso, eu quero começar do começo mesmo, perguntar para você como é que você começou a cantar, como é que foi o seu começo se envolvendo com canto e com heavy metal, e quais foram as suas influências. Aham, legal. Ah, cara, eu comecei primeiro tocando violão, né? Como todo mundo, né? Praticamente, né? Todo mundo vai pro violãozinho, né? Revistinhas você lembra das revistinhas de banca, meu? Era Isso. muito bacana. Eu falo isso com os alunos meus, tem aluno meu que nem sabe que é isso, né? O que é isso, meu? Então você não sabe o que é o lado bom da vida, você não conhece o lado bom da vida. Então comecei com violão ali, tipo, nos meus 11 anos de idade. E aí até que eu percebi que o violão era uma parada meio, sei lá, não via emoção no instrumento, sabe? Nada contra quem toca violão, pelo amor de Deus. Mas eu era mais adrenalina, né? Eu queria mais um sentimento mais forte perante a música. Aí fui para guitarra, porque querendo ou não, já é a evolução ali do violão, né? Aí fui para guitarra também, tocando guitarra, e eu falava, cara, não sei, isso aqui não é para mim. Eu acho que eu era muito queria aparecer tanto que eu queria ser o centro das atenções. Eu falei, puta, eu vou ser vocalista, né? Eu preciso, aí ali não tem mais como, ali eu vou aparecer mais do que todo mundo, né? E aí eu comecei a cantar ali com os meus 13 anos, com uma experiência já carregando, já de ter tocado, né? De saber o que é uma nota, saber o que é um acorde, saber o que é uma melodia, uma harmonia, né? Não comecei assim do zero. E aí eu comecei a cantar, montei minha primeira banda, que o integrante era eu mesmo, era só eu. Olha que legal, top, né? Eu tinha até adesivo no meu armário da banda, que eu criei e que ninguém queria entrar. Daí, com 15 anos, eu consegui montar a minha primeira banda. Ali, 14, 15 anos, aí montei a minha primeira banda. Tive várias bandas aqui na região onde eu moro, né? Eu moro no Rio, né? E tive várias bandas covers, bandas autorais. Com 17 anos, eu participei do primeiro concurso de vocalistas que teve do Soispel. Não ganhei, perdi. O Rafael Dantas, né, que ganhou? Foi o Rafael Dantas que ganhou. Eu perdi esse concurso. Só que quando eu perdi, eu falei assim pro Heleno, eu falei assim, cara, olha só, se você fizer outro, eu ganho. Você pode chamar quem que você quiser. Se você fizer outro, é meu. Caraca, mano. Mandei isso na lata dele. Você pode perguntar para ele, inclusive o entrevista, que ia ser muito legal. Não sei se vocês já fizeram com ele, já? Eu já conversei com o Heleno e vai rolar, só que no futuro. Mas legal. Falando sobre isso, é em 2011 que rola o segundo concurso da Soulspell. 2011 que rola o segundo. Você não tinha nem 20 anos, cara. Não, eu tinha 19. Concurso. Como é que foi o concurso, no geral, e qual foi o impacto que isso causou na sua carreira? Ah, cara, foi sensacional, mas antes de eu responder isso, eu preciso responder quem foram os caras que, igual você falou para mim, né? Quem foram os caras que me influenciaram a chegar Sim. A querer cantar, né? Então eu tenho 5, eu costumo dizer que eu tenho 5 caras que eu amo e que eu idolatro, né? O primeiro deles é o Axl Rose, do Guns N' Roses, eu acho o maior vocalista que o planeta teve a oportunidade de ver cantar. As pessoas acho que vão ter noção de quem é o Axl Rose no dia que ele foi embora, né? Que é essa cultura assim, né? Mundial, né? O segundo é o Sebastian Bach, que eu gosto muito do Skid Row. Acho ele muito legal. Acho que ele também
pegou da mesma fonte do que eu, que é do Axel ali, então, tipo, eu me gosto muito do jeito dele de cantar. O terceiro é o James Labrie, do Dream Theater, acho sensacional, inclusive vi a entrevista dele aqui com vocês, né? Ah, que legal. Foi muito legal. O quarto é o Tim Cottipelto, do Stratovarius, que tive a oportunidade de gravar uma faixa com ele lá no Soulspell, né? A faixa que eu canto também tem um Cottipelto. Foi uma realização pessoal muito grande. E o último, ele não está em último porque é o menos importante, muito pelo contrário, deixei em último porque é o mais importante para mim, que é o André Matos, né? Inclusive, meu filho se chama André, né? Que o André Matos é a maior referência de voz para mim, tanto que muitas pessoas me comparam a ele quando eu canto de forma limpa, a fisionomia, o cabelo, o jeito, né? A gente nasceu no mesmo dia, né? A gente nasceu no dia 14 de setembro, muito louco isso, né? E o André era uma pessoa que eu amava muito, admirava muito, tive a oportunidade de fazer vários shows com ele, gravamos o quarto disco do Soulspell, gravamos o DVD do Soulspell, então é uma pessoa que eu tive muito contato na minha vida, que eu amo muito, e que infelizmente não está mais aqui com a gente, mas que foi o suficiente para me transformar no vocalista que eu sou hoje, porque eu queria ser ele, né? Então, aí eu aprendi bastante com tudo isso. Aí, perante isso tudo, eu cheguei lá no concurso com 19 anos, né? E eu tinha muito sangue nos olhos, cara. Eu queria muito ganhar aquele concurso. Eu não estava nem aí se tinha 500 vocalistas ou se era 100 vocalistas, quem que era, se era internacional, se era nacional, se era profissional, se era amador. Era não teu. Nem eu, sabe? Era meu. Ninguém tirava de mim. Ninguém tirava de mim. Esse era o meu sentimento. E foi muito importante para mim, assim, ter ganho aquele concurso, porque definitivamente me colocou a perspectiva de ser um profissional, né? Porque eu ia ter a oportunidade de gravar um grande disco, que foi o terceiro disco do Soulspell, e que tinha grandes nomes, que tinha o Blaze do Iron Maiden, tinha o Mike Vescera, o Tim Ripper Owens, cara, de memória eu sou péssimo, assim, mas tinham vários nomes muito grandes na parada envolvida, e eu falei, cara, puta, uma baita oportunidade, e eu abracei ela com todas as minhas forças. Então, aquilo ali me colocou no cenário nacional em questão de voz, em questão de vocalista profissional, né? E eu me lembro que, tipo, 2 meses depois de eu ter ganho o concurso do Soulspell, eu fiz um workshop com o André na minha cidade, que foi muito bacana, que a gente até cantou vídeo, tem um vídeo na internet, Vocês né? cantando Carry On. Carry On, exatamente. Aí eu tremendo na base, novinho, né, cara? Aquele ali foi meu primeiro contato com ele também, pessoalmente, né? E aí, cara, depois daquele dia ali, eu falei assim, cara, eu acho que tenho certeza absoluta que é isso que eu quero fazer para a minha vida, né? E aí eu falei, não, vamos embora, é isso aqui mesmo. E aí, um ano depois, em 2012, o Hangar sai a notícia de que o André Leite saiu e a gente quer fazer audições, então mandem vídeos, tem que gravar 3 músicas, e quem ganhar vai ser anunciado lá no Hangar Day, né, que ia ser lá no antigo Blackmore. Vocês lembram do Blackmore? Eu fui nesse dia, eu tava lá. Você foi? Mentira, fui. meu. Caraca, Sério? que animal, porra, que animal. E eu tenho uma história bem engraçada desse dia. Aí Aí, tipo, eu fui, ao invés de mandar 3 músicas, mandei 5. Eu falei, cara, vou mandar aqui o que eu sei fazer de melhor dos caras, né? Porque eram músicas do Hangar, né? Tem Aquele esses cover vídeos da Reason of Your Conviction foi pro teste depois. ou foi depois que você entrou? Não, foi depois. Ali eu já estava dentro da banda já. Ali tinha eu já era vocalista da banda, mas a banda ainda não tinha postado isso oficialmente, né? Tanto que também tem várias histórias legais sobre isso e eu vou contar para vocês todas, cara. Se vocês tiverem tempo, eu vou contar todas. Tem histórias muito legais sobre isso aí. Aí, cara, eu mandei 5 e aí, tipo, 3 horas depois que eu tinha mandado os vídeos, eu fui responderam o meu e-mail, né? Aí eu falei, os caras fizeram aquela resposta automática, né? Tipo, obrigado por participar, mas não foi tipo uma resposta assim, pô, parabéns.
E foi até o Nando Mello que respondeu, depois ele me falou isso, depois que eu entrei na banda. Inclusive, o Hangar, eu já tentei entrar no Hangar em 2009, só que eles não ouviram a minha audição, só que eu mandei Carry On do Angra, cara. Entendeu? Eu mandei mesmo. Isso aí o Nando ele falou na entrevista que ele deu aqui. Então eu estou falando Angra aqui agora para vocês que em 2009 já era para eu ter sido vocalista antes, já era para a gente ter uma família muito maior, muito grande, de mais tempo, se não fosse aquele preconceito ali que rolou ali, entendeu? Mas eu também não estava tão preparado, não, mentira. Na época eu me preparei, tipo, de 2009 a 2011, assim, foi o boom, assim, que eu estudei, tipo, mais 6 horas por dia, todos os dias, incansavelmente, para vencer o Soul Spell. Aí, em 2012, o Nando me respondeu, e de repente eu estava trabalhando, na época eu trabalhava não trabalhava com música ainda, eu trabalhava numa empresa de comunicação visual, sabe? E eu estava na rua atendendo cliente, inclusive, ó, um beijo pro Glauco, que foi a única pessoa que me deu emprego na vida, porque foi o meu único trabalho. Depois disso, eu nunca mais trabalhei na vida. Trabalhei com música, né? Mas não trabalhei, tipo, em outros trabalhos, né? Emprego formal. Glauco Alves, grande vocalista também, um beijo para você, um dos caras que foi o que mais me incentivaram a fazer tudo, tanto que eu gravei as 5 músicas lá pro Hangar na casa dele, foi sensacional, um grande amigo meu. Aí eu tava na rua trabalhando, eu vi um número assim, né, tipo 11, né? Aí na época não tinha muito esse negócio de cobrança, esse negócio de números de outro estado te ligar, né? Era tipo assim, era realmente outra pessoa te ligando, né? Eu falei 11, eu falei, puta merda, cara, 11, São Paulo, Hangar, e eu já atendi já tremendo já, né? Alô, alô, bem assim, né? Pedro, quem tá falando, meu? Aqui é o Aquiles. Eu falei, fala, meu irmão, o que tá pegando? Ó, eu vou estar na tua cidade e daqui a uma semana vamos tomar um café. Eu falei, com certeza absoluta, meu irmão, não tenho dúvidas disso, vamos tomar um café. Ele ia fazer uma palestra na Universidade Federal que tem aqui na cidade, na UF, né? Ele ia fazer uma palestra de marketing, business, essas coisas, e eu fui lá na palestra, né? E aí ele me convidou para fazer o Hangar Day, que iam ser 2 dias de show ali no Blackmore, ia ter um show em Belo Horizonte e o outro em Porto Alegre, que eu ia fazer junto com o Mike, né? O Mike pegava a primeira parte do show, que era o setlist do Inside Your Soul e do Last Time. Eu entrava depois cantando Infallible, Troik, o acústico, entrava depois cantando tudo isso, né? E é muito legal, não sei se você lembra daquele dia, Caio, mas teve uma música específica lá no Hangar Day que eu não desci no palco, porque não ia ter o show ainda, né? Sim. E aí, tipo, se eu não me engano, era... Ai, como é que era o nome da música, cara? Ah, meu Deus, memória é muito ruim. Cara, alguma música do Troik. Eu acho que era... Não lembro qual era. Mas eu cantei lá de cima. Aí você lembra que, tipo, a sensação da galera que tava ali no show, o que é isso? É playback? O que é? O que os caras estão arrumando? Quem que tá cantando? Quem que é essa voz? E era uma voz, tipo, bem semelhante ao que foi feito no Troik ali, né? Com bastante peso, bastante pegada, né? E a galera ficou tipo assim, o que é isso? Tá rolando só depois que eu fui lá e desci, cantei e tal. Foi bem legal. Então foi assim, basicamente o começo da carreira, assim, falando rapidamente, foi isso que aconteceu. É isso aí. Vai lá, Caio. Bom, e Pedro, indo mais para a questão do curso que você tem, né? O Transformação Vocal, eu puxei as informações, né? Principalmente você auxilia as pessoas que querem começar a cantar. Sim. Como você teve a ideia de criar o curso e como que está sendo a repercussão dele ao longo do tempo? Então, eu tive essa ideia de criar um pouco antes da pandemia, cara, sabe? Não foi
Não foi tipo, a pandemia veio, vou criar um curso online. Não, um pouco antes. Na verdade, quando eu comecei a filmar o curso que eu fiz lá na FOG com o Carelli, né? Eu comecei a filmar o curso, eu estava na turnê do Stronger Than Ever, em 2018. Só que eu sou tão enrolado para fazer as coisas, e quem trabalha comigo sabe disso, que eu fui lançar só anos depois, porque, tipo, cara, muita coisa acontece e eu não tenho esse talento, esse dom como o Aquiles tem, por exemplo, de administrar sozinho a carreira dele, fazer tudo. O Aquiles, ele cruza, ele cabeceia, ele faz gol do lado do goleiro. É impressionante, cara. É uma máquina, assim, é um monstro. E eu não tenho essa capacidade de organização. Então eu sou mais lento, entendeu? Mas lancei, foi um baita curso, assim, todo mundo que está... A recepção dos alunos é bem legal, está sendo muito bacana, já trabalhei com... Só depois do lançamento já foram mais de 300 pessoas, 300 alunos de todo canto do mundo praticamente, fazendo curso, aprendendo, e realmente vendo que é possível a partir da disciplina, né? Adoro a frase da Lady Gaga, por exemplo, que na paixão, aquilo que a gente ama, que a gente sonha, a gente precisa ser disciplinado. Através da disciplina a gente consegue os resultados. As pessoas estão vendo que é só seguir aquilo ali que eu estou falando, que elas vão realmente transformar a voz delas num patamar que elas não esperavam, porque através da disciplina a gente consegue melhorar todos esses aspectos, né? Então tem sido muito legal. Não sou responsável com as questões das aulas, tá? Eu sou responsável com as questões dos meus lançamentos, assim, que eu demoro muito tempo para fazer as coisas acontecerem, mas graças a Deus, consegui fazer tudo acontecer, e tá acontecendo, né? Até hoje tá aí, tá rolando até agora. Bacana. E, assim, você, com certeza, nas bandas que você trabalha, tudo mais, você ajuda na parte de composição e tudo mais. E, sendo compositor, com esse ato do hangar e da Soulspell por conta da pandemia, provavelmente você deve ter coisas que você compôs e tudo mais. Você pensa em fazer algum trabalho solo ou vai esperar que surja uma oportunidade de encaixar essas ideias de músicas em um retorno do hangar ou da Soulspell? Então, eu acho que essa questão do trabalho solo, especificamente, eu acho que dá muito trabalho fazer sozinho, sabe? E eu sou um cara que, tipo assim, eu gosto de ser liderado, ao invés de eu ter que liderar alguma coisa, sabe? Então, E eu acho que tem várias composições que não entraram, tipo, nas bandas que eu participei. Algumas entram, outras não entram. Sabe como é que funciona esse processo, né? sim. E composições boas, composições muito bonitas e tal, que vou esperar um momento oportuno de lançar tudo isso. Agora, um trabalho solo especificamente, assim, eu acho que eu não tenho nem vontade de fazer assim, sabe? Acho que ainda mais hoje em dia que o tamanho do trabalho que você tem, o retorno que você tem perante a isso, não compensa, assim, sabe? A não ser que seja alguma coisa mesmo da internet, você faz algum vídeo, faz alguma coisa ali para deixar para a galera ouvir, né? Mas não, tipo, gravar um disco, ir para o estúdio, ficar dias fazendo, mixar, blá, blá, blá. Isso aí já é muito mais trabalho, né? Sim. Mas eu espero ter um momento certo, oportuno, que eu possa encaixar algumas composições. Fiz isso na Artemis, né? Quando passei na Artemis, deixei algumas músicas por lá, né? Endless Fight, a Unknown Strength, foram músicas que eu participei muito efetivamente para fazer, né? E eu espero ter a oportunidade de, nas bandas futuras, talvez pode ter outras bandas também, a gente nunca se sabe, né? Quem vai chamar a gente, né? A gente está aberto a tudo, né? Mas trabalho solo especificamente, eu não tenho muito interesse em fazer, não. Isso aí eu deixo para quem sabe fazer. Isso aí. Voltando um pouquinho no tempo, Pedro, eu queria saber um pouquinho mais como é que foi dividir o palco com o André Matos aquela primeira vez naquele workshop. O vídeo no qual você canta Carry On com ele é bastante visualizado, né? Ele é bastante famoso na internet. Você canta super bem, mano, com o André. Então, como é? Você disse já que você tremia todo no palco, mas como é que foi esse bastidor? Quando você conheceu ele, o camarim desse show, o contato com ele, as conversas e tudo mais? Cara, foi muito louco aquele dia, porque
eu estava bastante emocionado, né, de ter essa oportunidade, né. E é óbvio que uma coisa é a produção do evento, outra coisa é o artista, né? Então a produção do evento era, nossa senhora, pelo amor de Deus, uma dor de cabeça, cara. Só Deus na causa. Só Deus sabe o que nós músicos passamos na mão desses caras, né? No começo de carreira, né? Todo mundo sabe disso. Então eu tive que, vender ingresso pra caramba pra estar naquele dia ali. Vendi muito ingresso para aquele workshop. Para subir ali, então foi bem, tudo muito estressante, mas no momento que eu tive a oportunidade, que eu fiquei sabendo que foi de última hora ali, tipo, nem estava esperando que ia rolar essa jam, fui avisado, assim, tipo, falou, o André quer que você cante lá, né, vai subir o Marcelo Barbosa também estava, né, o guitarrista do Angra, né, ele também estava nesse dia, e vai subir o Marcelo também, tanto que o Marcelo nem sabia tocar música. Ele nem sabia, tipo, ele ficou tipo, desesperado assim na hora. Ele falou, André, eu não lembro de Carry On. O cara ele falou, não, só toca aí, cara, vamos lá. Toca aí, vambora. Foi muito engraçado. O André era uma pessoa muito cativante, né? Tipo, um cara que ele fazia tudo isso acontecer. E eu me lembro que, cara, cada olhada que ele me dava, assim, era um frio na barriga que me dava, cara. Eu congelava. Eu falava, cara, tô cantando o hino que esse cara eternizou e compôs. É o hino do heavy metal nacional, é o Carry On, né? E tô cantando na frente dele, com ele, e meu Deus do céu, eu não sabia para onde que eu ia, o que eu fazia, não sabia se eu chorava, ou se eu gritava, ou se eu continuava cantando. E foi muito, muito legal. Aí ele, tipo, me elogiou bastante, né? Que ele falou, pô, cara, você canta muito bem, parabéns, continua nessa pegada. É muito bom ver você cantando, muito bom ver novos talentos. E eu lembro que aquilo ali foi fundamental, assim, para mim, assim, sabe? Como combustível, assim, sabe? Eu já estava meio estressado com a questão, tem que ficar fazendo um monte de coisa, sei lá, porque vendendo litros e litros de ingresso para tocar no evento, né? Porque o André não tinha nada a ver com isso. Não era uma... Hoje, como eu sou um profissional, eu sei como as coisas funcionam. Então, eu sei que o que é do artista e o que é da produção do evento em si, né? E todo músico, nenhum músico gosta muito de fazer esse lance, né? Ter que, meio que pagar para estar tocando em algum lugar, né? Mas no começo de carreira a gente faz bastante isso, né? Muito, né? Não só no começo, né? Também depois também faz durante também, né? Mas aquilo ali, tipo, e como eu era muito novo, eu não sabia como as coisas funcionavam, de fato, né? Mas foi tipo muito motivador, assim, para mim, assim, as palavras dele naquele dia ali, porque foram fundamentais para que eu tivesse ainda mais vontade de me tornar um profissional. E tudo aconteceu muito rápido, né? Porque em 2009 eu estava lá perdendo o Soispel e praticamente desistindo de querer ser um profissional. Não de desistir da música, mas todo mundo sabe isso. Tem um músico hobby e tem um músico profissional, né? E eu já estava, sei lá, não sei, cara, acho que é melhor eu continuar aqui a minha faculdade aqui de história, para eu lecionar, para eu ser professor e tal. E inclusive que tranquei para ser vocalista do Hangar. No finalzinho da faculdade, aí eu ouvi aquelas palavras do André, já tinha ganho o seu spell e tal, foi muito forte para mim. Eu falei, não, isso aqui mesmo, cara, independente do que aconteça, vai ser isso aqui. Então foi fundamental, assim, para mim, aquele dia ali, cara. Aquele dia é um divisor de águas, assim, na minha carreira. Aí depois, tipo de anos depois, estar gravando um DVD com ele também, lá no Soispel, foi foda, assim, tipo, você meio que, quando você tá na jornada, você não reflete sobre ela, né? A não ser que você receba o arquivo confidencial do Faustão e você vê toda a sua trajetória passando na sua frente. Mas aquele dia ali eu tive um insight muito forte, assim, que eu falei, caraca, velho, uns anos atrás eu tava lá nem sabendo o que ia acontecer, e hoje a gente tá aqui fazendo um puta de um show. Foi muito foda. Então, tipo, foi fundamental para mim, entendeu? Legal. E ainda falando sobre a sua entrada no Hangar, quando você fez esses shows com o Aquiles, já estava certo que você ia entrar para a banda ou só foi decidido depois? Não, estava certo não.
eles ficavam muito, cara, num mistério muito grande, cara. E eu era muito novo. Eu não ia chegar pro cara e falar assim, ei, meu irmão, eu tô dentro ou tô fora? Eu tô dentro ou tô fora? Dá o papo, parceiro, que eu quero saber. Eu não tinha essa... Hoje em dia eu falo com eles assim, né? Hoje em dia eu sou cachorro velho, então, mas naquela época eu era novinho. Então e aí? Ah, vamos ver. Meu, eu me lembro, cara, olha essa história é foda, tá? Eu me lembro que o hangar, ele tinha, e uma pessoa ia empresariar o hangar. Na verdade, era uma proposta, né? E aí a gente teve uma reunião pós-Expo Music, na Expo Music de 2012, se eu não me engano. Não lembro se foi, né? Mas foi numa Expo Music da vida, tá? E a gente teve uma reunião, e daí o Aquiles, ele é um cara muito transparente. Isso eu admiro muito nele, sabe? Porque ele não é um cara que gosta que as coisas fiquem, tipo, na fofoquinha, sabe? Pelo menos foi essa postura que ele sempre me passou, desde o primeiro dia que eu estive na banda até hoje. Nada é fofoquinha, nada é rumor, é tudo na lata. E ele me levou para essa reunião e ele falou assim, olha, Pedro, esse cara aí, ele tá querendo, sei lá o que, empresariar a banda, mas ele não quer você na banda. Não quer você. Aí eu, é mesmo? Legal, que coisa, hein, cara? Traíra, né? O cara ficou falando de Zico pra mim, de Flamengo. Eu falei, seu traíra. Eu falei, beleza, legal. Tranquilo, não, beleza. Ele não quer, beleza, mas e aí, vocês? Aí o Aquiles falou, não, mas eu quero que o Pedro seja vocalista. O Aquiles falou, o alemão também, né, que é o Cristiano Wortmann também, que é um irmão que eu tenho. E os outros caras, eles meio que queriam que a banda funcionasse. Eles não me conheciam ainda, sabe? Tipo, profundamente, né? E aí, naquele dia ali, meio que ficou decidido ali, com essa reunião. Então, ou seja, esse cara não entrou para fazer nada com o hangar. O Aquiles bateu o pé para que eu ficasse dentro da banda e que fizesse as coisas juntos. E aí, depois, meio que de um ano, na Expo Music seguinte, eu acho, foi isso. Foi um ano que demorou para eles me anunciarem. Aí, nesse meio tempo, tem o vídeo da Troik, que você perguntou para mim, entendeu? Que eu já gravei, eu falei, pô, os caras estavam numa indecisão do caramba, eu falei, você quer saber do negócio? Vou dar mais um motivo positivo para eles decidirem. Toma esse vídeo da Troik aqui. E o vídeo da Troik eu gravei em um take só. Não tem edição de nada. É ao vivaço, entendeu? É um take, tipo assim, ligar a câmera, ligar o microfone e sentar o cacete na voz. Também gravei o vídeo da Wasted Time também, do Skid Row, que é o vídeo mais aclamado assim, da minha carreira, que é o mais visto, que todo mundo gosta, muita gente me conhece a partir daquele vídeo, por incrível que pareça. Então, foi um vídeo que abriu muitas portas para mim, em questões de musicais, né? Eu gravei no mesmo dia, gravei a Wasted Time e gravei a The Reason of Your Conviction. E foi embora. Aí depois de um ano eles me anunciaram acho que em 2013, no Dia do Músico, se eu não me engano, assim. Isso. 2013. Aí a gente gravou lá o The Best Of, né, que foram 6 músicas, que 4 eram releituras, né, porque na verdade eram músicas do Last Time, só que com letras e melodias diferentes, mas a estrutura harmônica era bem parecida, né, tipo, bateria, guitarra eram bem parecidos, só mudou a letra, mudou as melodias também mudaram muito também, e aí regravei a To Temaland, que também fez muito sucesso, né, acho que é o hino do hangar, né, e a Forgotten Pictures, que é uma música do Troik. Aí depois, o resto, acho que vocês já sabem, né, tipo, tem o disco, Stronger Than Ever, tem as coisas com hangar. Mas basicamente foi isso, respondendo a sua pergunta. Bom, o hangar, já naquela época, quando você entrou, tinha uma fama de não fixar um vocalista por muito tempo na formação. Uhum. Isso, de alguma forma, botou alguma pressão em você? Não, porque, na realidade, cara, na época eu nem pensava sobre isso, né? Eu acompanhava a banda, era fã da banda. Então eu sabia que a banda já tinha passado pelo Mike, depois foi o Nando, depois foi o Humberto, depois o André. Eu já tinha consciência disso tudo, né? Na verdade, fiquei muito feliz de ter acontecido tudo isso, porque senão eu não estaria ali,
Né? Se um deles tivesse permanecido, eu não ia ter oportunidade de mostrar o meu trabalho. E, na realidade, não. O que acontece, assim, cara, é o seguinte, eu vou ser bem honesto com vocês. O Aquiles, ele foi o maior desafio da minha carreira, trabalhar com ele. Primeiro que ele foi o maior músico que eu tive a oportunidade de conviver e trabalhar. Ele é excepcional, é um cara fudido no que faz. Para mim, o melhor baterista do mundo. Aí é uma questão gosto pessoal e do que eu acompanho da carreira, do que ele faz como músico, como produtor. Porque o Aquiles, ele não é só um baterista. Ele é completo, cara. Ele é um cara completaço. Ele sabe tudo, desde de você, de um detalhe de um clipe, até mesmo um detalhe de uma nota. Então é um cara que, tipo, sabe aquele cara que tem a visão ampla sobre o negócio que ele faz? Ele não pensa somente na música, especificamente, ele pensa em tudo que ele faz. É fenomenal, assim, é um fenômeno, sabe? Quem trabalha com ele sabe disso. Mas o desafio maior para mim, assim, é que ele era um cara muito exigente mesmo. E ele tem um jeito dele, que todo mundo conhece, as pessoas, muito se ouve falar, né, que o Aquiles é assim, assim, assado. Então foi muito difícil para mim, porque eu era muito novo, quando eu entrei na parada, eu era um garotão, não era um homem maduro, responsável, pai, não era nada disso. Então foi muito difícil, assim, para mim passar por todo esse processo. Então eu entendo qual é o peso de cada vocalista, sabe? Do que aconteceu. Que banda tem essa questão de ego, de vaidade, não pode falar que eu estou fazendo as coisas errado, que eu vou querer argumentar, que é isso, que é aquilo, blá, blá, blá. Então eu sempre respeitei, assim, cara, a figura do Aquiles como músico, como líder, como uma mente pensante de uma banda, e eu sempre respeitei isso. Tive vários momentos, como todas as bandas do mundo, a gente tem momentos bons, momentos ruins, momentos que a gente briga, momentos que a gente quer sumir, que a gente quer brigar, que a gente quer discutir, mas tudo numa boa, sempre muito tranquilo, profissional. Eu falei isso com o Melo esses dias, ele me ligou. A gente sempre foi uma família, desde quando eu entrei no hangar, a gente sempre se uniu bastante para que a gente fizesse as coisas acontecerem. Então a gente tentava fazer as coisas de uma maneira mais leve possível entre a gente, por mais que tivesse aquela cobrança, tudo aquelas coisas que realmente tem numa banda, mas a gente tentava deixar tudo muito leve. Então tinham coisas que eu ficava chateado, às vezes uma cobrança de um erro que eu fazia, que eu não tinha noção do que eu estava fazendo. E o problema do Aquiles é o jeito que ele fala às vezes, né? Que soa muito tipo pesado para as pessoas, mas para mim, tipo, naquela época ali foi uma grande faculdade, cara. Então, hoje sou muito grato a tudo que aconteceu comigo no hangar, tudo que a gente passou. Foi o maior desafio da minha carreira, ter que lidar com um músico tão genial, sabe, tão poderoso, mas ao mesmo tempo também, né, a questão, tipo, pessoal, uma pessoa também que não era uma das mais fáceis de se lidar, como eu, por exemplo, que sou um cara brincalhão, um cara que tá nem aí pra nada, sabe? Então, tipo, eu já sou mais... e ele já é mais, tipo... vamos fazer aqui o negócio acontecer. Tem que ser perfeito. Não pode errar nada. E eu, sim, senhor, vamos lá. É isso aí. Não pode errar nada, hein? Quem errar também vou cobrar. Então, tipo, aprendi pra caralho. Devo muito a ele, a tudo que construí na minha vida como músico, assim. A minha experiência, ele sempre foi um cara que abriu muito os meus olhos, sempre foi uma pessoa muito honesta, uma pessoa que sempre falou muita verdade. Então, tipo assim, quando ele propõe alguma coisa para alguém, ele fala para a pessoa aonde que a pessoa está se metendo, entendeu? Tipo, ó, o cenário é esse. Só que quando as pessoas vão fazer as coisas, elas meio que, tipo assim, o cara tá me falando aqui, mas as coisas não são bem assim. Sabe aquela história de que, tipo assim, o patrão sempre reclama? Todo mundo fala, sabe? O patrão sempre vai estar reclamando. Você vai perguntar pro patrão, como é que tá a vida? Ele, tá uma bosta, tá difícil pagar todo mundo. Eles acham que isso, tipo, é um cenário no qual o Aquiles estava falando sobre as coisas, mas que, tipo, não, existe um mundo paralelo sobre isso, e que eu vou lá desbravar. Só que aí na hora que vai entrando, vai vendo que não é lá, isso tudo, né? E, tipo, comigo ele sempre jogou muito limpo, então, por ele jogar muito limpo, eu sempre soube o que das coisas que iam acontecer,
E eu sempre escolhi fazer elas mesmo assim, entendeu? Então, por isso que eu fui o vocalista que mais durou no Hangar. Né? Se você for parar para pensar, eu já tenho 10 anos de banda. Acho que nenhum outro cara ficou 10 anos na banda, entendeu? Maravilha. Então, eu meio que entendi como eles funcionavam. Ainda sobre isso. E também tem a questão de jogar mais pro time, né? Sim, total. Eu jogava, eu vestia camisa, eu não queria camisa 10, porque a camisa 10 eu sabia de quem que era, entendeu? Tanto que eu chamo aquele de capitão. Falo, capitão, o que você quer? Fazer o quê? Ele é meu capitão, ele manda, a camisa 10 é dele. Mas eu pegava aquela 9 e fazia tantos gols quanto, entendeu? Então era assim que funcionava a banda, eu tava jogando ali pelo time. Maravilha. Ainda sobre isso, o Aquiles, no período no qual você estava na banda, ele deu uma declaração polêmica lá no Heavy Talk, do nosso amigo Moita, em relação aos ex-vocalistas da banda. Então, eu queria saber como é que foi para você, nesse período, sendo vocalista da banda naquela época, se isso pegou alguma coisa para você com os outros vocalistas, e como é que era o trato da banda com você, o profissional ali? Eles te cobravam muito na questão do trabalho, de estar junto da equipe, como é que era? A cobrança do Hangar era sempre muito alta. A cobrança do Hangar é muito alta. Tanto que todas as bandas que eu passei na minha vida, a maior cobrança que eu tive foi do Hangar. E não pelo... enfim, é porque o Aquiles é um cara extremamente perfeccionista, cara. Ele é muito perfeccionista em tudo que ele faz. Dá para perceber, né? Na carreira dele é só a gente olhar, né? Tudo que o cara fez até hoje. Na época que rolou isso, faz muito tempo, né? Não teve muito essa questão de a minha relação com os outros vocalistas, porque eu nunca tive relação com eles, a não ser com o Mike, que é uma pessoa que sempre a gente estava cantando junto, a gente conversava, mas com o Nando, Humberto e o André eu nunca tive oportunidade, entendeu? Então, tipo, não afetou em nada, porque eles viviam na carreira deles, fazendo as coisas deles, e a minha era paralela a isso, tipo, a gente não se cruzava, a gente nunca tive oportunidade de conversar com os caras. Mas eu meio que entendo o que eles passaram, pode crer? E também entendo perfeitamente o lado do Aquiles. Eu tô dentro da banda, então tem como eu entender o que o Aquiles queria dizer com aquilo, o que os caras também queriam dizer com aquilo. E teve essa polêmica aí. Eu acho que o que pegou mesmo foi a forma como o Aquiles falou as coisas, né? O Aquiles, ele fala as coisas de um jeito muito duro, né? E acho que poderia ter falado um pouquinho mais leve, assim, que não ia afetar tanto os caras e a mensagem ia ser bem recebida, porque definitivamente, quando eu entrei no Hangar, a minha visão era uma coisa. Quando eu pude começar a trabalhar, eu vi que era uma coisa diferente. Porque aquilo, cara, existe a realidade e existe a expectativa, né? A expectativa da gente sempre é muito maior do que a realidade, em tudo que a gente faz na vida, né? A gente, às vezes, vamos dar um exemplo aqui para a galera que está assistindo a entrevista. Você está iniciando um negócio, você está abrindo o seu negócio. A tua expectativa é que o negócio seja muito bem sucedido, que você consiga escalar cada degrau que precisa, que você abra outras lojas, que você... Tem várias expectativas, só que a realidade é outra quando a gente abre o negócio, né? A gente vê que, pô, aí tem um funcionário, aí não dá lucro, aí perde dinheiro, aí tem que colocar mais dinheiro, aí o cara vai vendo que a realidade é uma coisa, a expectativa é outra. Então, o que ele estava querendo dizer com aquilo tudo é que as pessoas entram com uma expectativa muito alta para tocar com a banda, e quando se deparam com as dificuldades da realidade que a banda enfrenta, elas pensam melhor e dão para trás. E o que é bastante verdade sobre o que aconteceu, né? Eu acho que o que pegou ali naquela entrevista lá, que ele chamou os caras de vagabundo, né? Ele é muito doido, né, cara? Ele é muito doido, cara. E aí falou que os caras não queriam trabalhar. Cara, pra mim aquilo ali, tipo assim, eu ouvi aquilo tudo ali, eu falei, cara, é isso aí mesmo, eu não quero trabalhar, não quero pegar peso, não, meu irmão. Quando tinha negócio de caixa lá pra carregar em show lá, eu falava, meu irmão, um beijo pra vocês. Papai tem que mimir. Sabe por que eu tenho que mimir? Que amanhã tem outro show, a voz do vocalista, eu posso falar alto, fala baixo, desliga o ar.
Eu não queria mesmo, realmente, essa parada de ter que botar a mão na massa, assim, eu sempre corri disso tudo aí, os caras sempre souberam disso. Então eu nem me senti ofendido, não, porque eu falei, é assim mesmo que eu sou, ué. Eu vou ficar carregando caixa? Vou ficar carregando aquela bateria enorme dele lá? Vai cagar, meu irmão. Sai fora. A não ser que ele falasse assim pra mim. A não ser que ele falasse assim, Pedro, quer carregar as caixas? Eu vou te dar um extra. Aí tudo bem, são 2 empregos. Trabalharia numa boa, mas só como vocalista é um emprego só. Maravilha. Fala um pouquinho pra gente sobre a criação do Stronger Than Ever. Qual foi a sua contribuição na criação desse disco e como é que foi o processo como um todo? Então, cara, foi louco assim, porque o Aquiles, tipo, do nada, ele chegou assim pra gente e falou, vamos gravar um disco. E na época, assim, eu não tava muito bem de saúde, sabe? Na época eu tava meio mal de saúde. E ele falou, vamos gravar um disco e a composição vai ser no dia tal. Tanto que quando foi compor o disco, eu não fui para as composições. Eu fiquei mesmo em casa, porque eu estava meio mal, eu liguei para Aquiles, ele entendeu qual era a situação, ele falou, não, a gente vai fazendo e você faz de forma remota, né? Forma remota, você vai lá e faz o que você tem que fazer. Eu falei, não, beleza, só não vou estar ali presente na composição do disco. Mas, tipo, foi tudo muito rápido, cara. Foi tudo um processo muito rápido, cara. Tipo, tanto que eu gravei o disco em 3 dias, pra você ter ideia. Todas as músicas. 3 dias seguidos. Era uma brecha que ele ia ter numa turnê que ele ia fazer com, se eu não me engano, com o Tony McAlpine. E o Tony foi diagnosticado com câncer. Eu acho que foi nessa época, cara. Posso estar falando besteira. Mas eu acho que eu não tô. E aí se cancelou a tour do Tony McAlpine, né? E ele foi e falou, não, vamos fazer o disco. E a gente foi e fez o disco. E eu trabalhei mais de forma remota, a não ser que quando realmente teve que gravar, que eu fui lá, viajei, fiquei lá foi em Bebedouro que a gente gravou. E, pra ser bem honesto pra você, como eu tava meio mal, eu não participei tão ativamente no processo de composição das músicas. Então isso aí foi mais entre o Aquiles, o Cristiano, o Laguna, o Melo, o Martinez também chegou a participar de uma música, eu acho, se eu não me engano. Depois ele saiu da banda, né? E no Stronger Than Ever eu não fui muito ativo, não, porque eu realmente estava com problemas na época e veio a calhar que, tipo assim, o trabalho tem que ser feito. A gente não vai deixar de fazer porque eu não estava tão bem de saúde. Foi em 2016, né? 2015 que a gente começou a fazer tudo isso. Foi 2015, 2016. Naquela época ali eu não estava muito bem, não. Tive que me cuidar direitinho, né? Graças a Deus me cuidei e fui lá gravar o disco. Aí a gente gravou o disco, depois a gente já gravou os clipes, né? Que foi da Just Like Heaven, da Reality is a Prison. E a gente gravou um DVD sem nunca ter tocado as músicas ao vivo, porque foi muito rápido também. A gente gravou o DVD do Hangar, o em Brusque, bem perto do lançamento do disco. Então a gente nunca tinha tocado as músicas do Stronger Than Ever ao vivo. Se a gente tivesse gravado aquele DVD depois de 2018, que a gente fez a turnê, fez tudo, as músicas sairiam muito mais afiadas. Não que saiu perfeito, saiu ótimo. Mas a gente, como músico, sentiria muito mais à vontade de tocar aquelas músicas, porque a gente já tinha feito um monte de show com aquelas músicas, né? E nada melhor do que você saber tocar uma música do que você tocar elas várias vezes, tipo, de maneira efetiva mesmo, ao vivo, para o público ver. Não é ensaiar, é tipo a Vera, jogo, valendo, né? Então foi assim que foi meio o processo do Stronger Than Ever, pode crer? Maravilha. E durante o período no qual você lançou esses discos com Hangar, esteve em turnê, quais foram as maiores dificuldades que a banda enfrentou? Cara. Poxa, essa é uma pergunta difícil, porque tem muitas dificuldades, né? Que a gente enfrenta, né? Mas eu acredito que assim, como é que eu posso falar isso de uma maneira sem evitar polêmicas? Na verdade, sempre vai ter polêmica, né? Sempre que a gente fala as coisas tem polêmica, não tem jeito, né? Mas assim, a banda,
o nível de investimento que estava sendo feito para a banda em todos os trabalhos, sempre eles foram muito maior do que o nível de reconhecimento, sabe? E as pessoas sempre vai ter uma pessoa ou outra para ser o expert de assunto, né? Ah, mas isso aqui é mal divulgado. Ah, mas isso, se você fizesse um trabalho com assessoria. Ah, mas se você tivesse empresa. Ah, blá, 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 todo mundo tem a solução de tudo na internet. A solução de todos os problemas estão em comentários de vídeos, em comentários de Facebook, de Instagram. Tá ali, a solução, né? De todo mundo. A teoria, né? A expectativa, né? Das pessoas. A realidade é muito diferente. Então, a maior dificuldade que a gente sempre enfrentou era a gente conseguir, cara, fazer as coisas valerem a pena no âmbito financeiro, no âmbito... Pô, o Hangar é uma banda que viaja com uma equipe gigante. A gente não viaja só com os músicos. A gente tem o hold de batera, a gente tem o tour manager, a gente tem o hold de guitarra, a gente tem o nosso técnico de som, a gente tem a pessoa que fica no merchandise. Então, assim, é no mínimo 10 pessoas para viajar com a gente. Então, pô, são 10 trabalhadores. Tem um motorista que pilota o ônibus. Então, são 10 trabalhadores. Ninguém vai ficar ali trabalhando de graça. As pessoas têm que receber. Elas têm que comer, têm que pagar, têm que fazer as contas delas. E a gente não está nem falando dos músicos, a gente está falando da equipe, né? Então, a Gara, assim, sempre teve uma estrutura muito grande de se fazer as coisas. Então, acho que a maior dificuldade era a gente conseguir fazer isso se encaixar em cada lugar que a gente passava, entendeu? Então, não é aqui que eu estou reclamando de público, não estou reclamando de venda de disco, de venda de camiseta, de que... Não é sobre isso, é sobre que a realidade de que, como que é, o Hangar também sempre foi uma banda que tocou em todas as cidades, que a gente que pintava oportunidade, a gente ia. Então a gente ia para cidades que bandas nenhuma queriam tocar. Pode crer? Cidades pequenas, de 30 mil habitantes, 20 mil habitantes, que nenhuma banda de metal pensaria em tocar na cidade. E o Hangar estava lá, porra. A gente estava lá. Se aparecesse pra gente a oportunidade de fazer a parada acontecer, a gente fazia acontecer. Só que a maior dificuldade é você fazer isso dar certo em todo canto do Brasil. Porque o Brasil é muito grande, né, cara? Não dá para se viver, uma banda não dá para se viver só em show em capital. Até porque uma capital para outra é bem longe se você for fazer isso geograficamente. Aí, se você pegar o mapa aí, os experts de soluções de problema para bandas, se você pegar assim, do Rio para Porto Alegre, é um chão, não é não? Sim. Porra. Bastante chão. Então, o que o Hangar a gente tentava fazer? É que se a gente fosse tocar no Rio, a gente fosse tocar em Porto Alegre, cara, a gente precisa tocar em todas as cidades adjacentes assim. Então, vamos embora, vamos procurar outras cidades aí para, no caminho, a gente entrar ali e fazer o show acontecer. Então, eu acho que a maior dificuldade para a gente era isso, fazer a grande estrutura, o grande investimento que era feito através, principalmente do Aquiles e de outras pessoas, a gente conseguir fechar as contas, né? Conseguir, tipo, pagar todo mundo direitinho. A gente sempre pagou todo mundo direitinho, nunca deixou de pagar ninguém. Todo mundo recebia o seu dinheirinho. E um dinheiro justo, a gente sempre pagava acima do mercado para as pessoas, porque no Hangar tinha essa questão de valorizar o ser humano, né? Valorizar o profissional que está ali sofrendo com a gente, porque não é fácil também montar toda aquela sonzeira do caramba, principalmente o hold do Aquiles, né? O Tripa lá sofria pra caramba, ele tem que receber bem, cara. Olha o tamanho daquela bateria, meu amigo. Aquilo ali é de outro planeta, cara, de outro planeta. Mas basicamente é isso, a maior dificuldade era essa, né? A gente enfrentar tudo isso. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso bem durante muitos anos, só que aí depois agora da pandemia, eu acho que as coisas mudaram um pouco, assim, de os padrões, assim, tanto que muitas casas de show que a gente tocou, elas já não existem mais. Elas foram fechadas. E a gente, pô, volto a dizer, vamos lá, o Hangar é uma banda underground, cara, não é uma banda mainstream no cenário do metal. A gente não toca, a gente toca nos lugares grandes, mas a gente também tocava nos lugares pequenos. E os lugares pequenos fechou, né, cara? Não existe mais, né? A maioria deles. Então é outro cenário, né? O Hangar não é uma banda que, pô, eu queria muito que fosse, eu acho que a minha expectativa, né, que era que, pô, a gente, colocasse 5 mil pessoas em cada show que a gente fosse fazer. Mas não é assim que funciona.
né? Não é assim que funciona. E não só o Hangar, né? Acho que várias outras bandas, né? Tipo, passam por essa mesma realidade. Aliás, colocar 5.000 pessoas em um show é muito complicado, né? E mérito para quem consegue, né? E basicamente isso, eu acho que é isso, cara. Eu acho que eu tô respondendo para vocês com extrema honestidade e sinceridade. Houve algum momento no qual você foi comunicado que a banda encerraria as suas atividades ou isso nunca aconteceu? E eu emendo. Após o término da pandemia, aspas aí, porque né, ainda está acontecendo, o Hangar procurou fazer conexões e ver como é que estava o mercado para ver se valia a pena um retorno da banda? Cara, o Aquiles, ele tá sempre no mercado. Então ele entende como as coisas estão funcionando, né? Então nunca houve esse término, a gente nunca finalizou nada. A gente sempre fica na expectativa de que a gente tendo a oportunidade, a gente vai encaixar alguma coisa, sabe? E que é uma banda que a gente sempre fez isso, a gente fazia as coisas, a gente dava uma sumida, depois voltava, dava uma sumida, depois voltava. Quem é fã sabe que era assim que funciona o Hangar. Então é uma banda que sempre aproveitou bastante as oportunidades que o mercado proporcionava a gente, porque a gente também não é maluco de fazer uma coisa sabendo que vai dar errado. A gente não vai. O Aquiles, ele é muito responsável perante isso. Ele não vai propor isso para uma equipe gigante para as pessoas saírem de casa, todo mundo sair, tomar prejuízo e voltar sem nada. Ele tem essa responsabilidade, ele quer que as coisas deem certo. Então, não tem isso, não teve esse comunicado, a banda ainda existe, sabe? E eu quero muito ainda fazer muitas coisas com a banda, e eu sempre expresso esse desejo quando a gente tem a oportunidade de conversar, né? A gente está sempre conversando, né? Tipo, se a gente tem um grupo lá do nosso, como é que é? WhatsApp, né? A gente tem um grupo do WhatsApp que toda vira e mexe vem as receitas, as pessoas ouvem o Hangar, né? A gente, teve lá o Spotify, mais de 1 milhão de pessoas anualmente ouvindo a banda. Então existe ainda uma procura muito grande pelo trabalho que a banda tem. Então as pessoas ouvem, então naturalmente isso tem um ganho pra gente e a gente divide isso entre nós. E a gente sempre tá conversando ali no grupo, né? E aí, cara, beleza, cara, eu amo vocês, vamos fazer alguma coisa, vamos ver. Entendeu? E as coisas vão acontecendo. É claro que a gente depende muito da questão da agenda do Aquiles, que é uma pessoa que está no mercado de uma maneira muito efetiva e muito mérito dele, né? Porque é um puta músico e um puta cara que extraordinário, que está sempre fazendo um monte de coisa, ele nunca deixa de fazer as coisas. Eu já sou um músico mais mediano, mais menorzinho, então a minha atividade é um pouquinho menor do que a dele, né? Gostaria de ter a mesma atividade dele? Com certeza absoluta, mas também não queria ter o mesmo trabalho, não. Ele trabalha muito, porque ele trabalha muito, entendeu? Então tudo é muito consequência do trabalho do cara, porra, entendeu? E a gente tem que saber reconhecer esse tipo de coisa. Eu me coloco sempre no meu lugar, cara. Em todo lugar que eu vou, com todas as pessoas que eu toco, eu me coloco no meu lugar. Não é tipo, tem gente que vai achar que isso soa como, nossa, o cara tem um complexo de inferioridade, ele tá pensando pequeno. Não, cara, eu tô pensando do jeito que o que me satisfaz, como eu me sinto feliz pensando. Eu não sou um cara que também quero ficar trabalhando com 1 milhão de bandas e ficar tocando 1 milhão, fazendo 1 milhão de shows e tá longe da minha família, tá longe do meu filho. Eu não quero isso pra minha vida, entendeu? E eu nunca quis isso pra minha vida. Tanto que eu sempre assumi um compromisso com o Hangar ali e com o Soispel e poderia pegar um monte de projeto, principalmente na época que tava, tipo, bombando essas questões de ficar gravando disco de outras pessoas, ficar com outras bandas, mas eu optava por não querer. Eu falo, não, cara, não quero não, vou ficar por aqui. Ou então, quando alguém vinha com alguma proposta, eu cobrava um valor um pouco acima, sabendo que aquela pessoa ali ia para trás, e aquilo ali era um não educado, sabe? Você, tipo assim, vamos supor que você tem sua banda. Você tem sua banda, Manuel, você chega para mim e fala assim, Pedro, quer cantar na minha banda? Eu falo, quero, cara, eu cobro tanto. Aí você, ai, cara, então não vai dar, não. Deixa eu pro próximo aqui. Aquilo ali é uma maneira educada de falar, puta, cara, eu não quero fazer. Entendeu? Eu não quero fazer o trampo. Agora, se o cara chegasse assim e falasse, eu pago, aí você fala, então vamos lá, né? Você tem que ir, fazer o quê? Vamos lá, se você tá pagando o que eu quero. Mas tinha muitas oportunidades, tinha como ter feito muita coisa, mas eu sempre optei por não fazer isso. Eu tenho uma
personalidade mais lenta para essas coisas. Tanto que eu sou péssimo em rede social. Eu não fico divulgando as coisas, eu não fico postando. Se eu for no meu Instagram, você vai ver pouquíssimas coisas. Não é porque eu faço poucas coisas, é porque eu odeio rede social. Eu odeio internet, odeio ter que ficar postando as coisas. Não quero ser um digital influencer, não quero ser um youtuber, sabe? Por exemplo, uma coisa que sempre as pessoas falam para mim, quem está no meio trabalhando, é que assim, quando eu lancei o vídeo da US Time, lá em 2012, e vocês, como vocês trabalham com o YouTube, vocês vão entender o que eu estou falando aqui agora, pô, o vídeo, em 3 dias, teve 100 mil visualizações. Em 3 dias. Porra. E aí todo mundo que estava comigo ali naquela época falou assim, cara, posta vídeo toda semana, porque você está no hype. Se você postar, você vai ter um monte de... Vai ter engajamento, que isso e aquilo. Eu falei, não quero, não quero. Então, tipo assim, eu tive a oportunidade de fazer as coisas acontecerem do jeito que as pessoas imaginam como tem que ser feita. Só que por uma opção pessoal eu não quis. Eu não sou um cara, eu não gosto de holofote, cara. Eu, por mais que seja um vocalista do Hangar, do Soul Spell, tenha trabalhado com vários nomes fodas do cenário internacional e nacional, o meu negócio é ficar, tipo, de boa, cara. Era de boa. O meu sonho era que, tipo, com esse de boa, eu tivesse feito um patrimônio gigantesco, mas não é assim que funcionam as coisas. Entendeu? Se eu quisesse um patrimônio gigantesco, eu teria que ter trabalhado da mesma maneira quanto o patrimônio, assim, teria que ter trabalhado muito, mas eu não quis trabalhar muito. Então, eu sempre fui um pouco meio que, nas palavras do Aquiles, vagabundo nesse sentido, sabe? Não que ele tenha me chamado. Eu tô falando, remetendo aos vocalistas, né? É isso aí. E, na sua opinião, ainda existe alguma chance do Hangar retornar? Com certeza. Com certeza, e eu faço voz aqui, né, perante essa entrevista, perante quem estiver ouvindo, que é um desejo muito grande meu. E o que eu puder fazer para isso acontecer, eu vou fazer. Tenho certeza absoluta que a gente ainda vai fazer muita coisa legal, cara. É que a gente tem que esperar o momento certo para as coisas acontecerem, sabe? A gente vem de um estresse grande que foi a turnê de 2018. O estresse grande não é que foi mal sucedido, nem muito pelo contrário. Foi muito trabalho. Foi muita correria, foi muito esforço de cada um que estava ali presente. Então a gente vem disso tudo, aí em 2019 teve outras coisas, e depois veio a pandemia. Então, tipo, tá tudo no tempo certo, sabe? Eu acredito que daqui a alguns meses, ou talvez ano, não sei, a gente consiga estabilizar alguma coisa entre a gente e a gente consiga colocar esse projeto para frente. Nem que seja uma música, um novo clipe, um single, um show esporádico em São Paulo, que a gente tem certeza absoluta que tem um público muito grande para a gente ali. No Rio de Janeiro também é muito grande, em Porto Alegre também é muito grande, no Nordeste também é muito grande. Então a gente sabe que a gente tem lugares que dá para a gente tocar, e um show esporádico, não precisa ser uma turnê enorme, né? Que a gente consegue fazer aquele show ali acontecer e pronto, acabou, sabe? Então a gente ainda tem muito mercado para isso. Como eu falei para você, pô, todo ano vem streams, mais de 1 milhão de pessoas ouvindo sua música. Pô, se tem essas pessoas que estão ouvindo, eu acredito que elas também possam estar num show físico, que eles vão gostar muito mais do que ouvir no Spotify ou ver no YouTube, qualquer coisa, né? É isso aí. Vai lá, Caio. E Pedro, voltando um pouquinho para o início da sua carreira, você estava falando do André Matos. Muita gente no início comparava seu estilo de canto sendo muito parecido com o do André. Isso te atrapalhou ou te ajudou de uma certa forma, no tipo de ter uma pressão a mais, tipo, pô, mais um cara vindo no estilo do André Matos, com o timbre de voz parecido, e como que você viu isso? Você vê isso hoje em dia? Eu ficava muito feliz, né, com esse tipo de comparação. Eu falava, estou fazendo as coisas certas, então, né? Obrigado. Acho que era isso que eu queria mesmo, né? Eu queria ser o André. Eu queria soar como ele. Era um objetivo. A gente, quando tem uma influência, eu não queria copiar, mas eu queria que remetesse, sabe? Que lembrasse. Né? Copiar eu nunca copiei, porque não tem. Se você for ouvir meu trabalho, você vai ver que não é copiado, mas lembra.
Então, acho que a influência é isso, é você lembrar aquilo que você admira. E assim como o André teve as dele, assim como todo mundo sempre vai ter, né? Por exemplo, Dream Theater, Rush, né? Você vai ouvir Rush, você fala, o cara que nunca ouviu Rush na vida, só ouviu Dream Theater, ele ouve Rush, ele fala, pô, você é meio Dream Theater, né? Na verdade é o contrário, né? Entendeu? Porque é basicamente isso. Eu acho que a música é isso, né? Nada se cria, tudo se copia e se aprimora, né? Então eu ficava muito feliz com esse tipo de crítica. Só que eu também sofri bastante porque, por exemplo, no sentido de que as pessoas tinham essa percepção do meu timbre limpo, né? Agora falando vocalmente falando, né? E o Hangar ele exigia de mim algo mais agressivo, algo mais pesado. As músicas do Hangar são pesadas, não são músicas leves, melódicas, são músicas pô, com uma pegada de thrash metal, com uma pegada do metal melódico, mas com aquele peso gigantesco, né? Você vê o The Reason of Your Conviction, você vê o próprio Infallible, você vê o Stronger Than Ever, são discos pesados. E eu coloco bastante agressividade nas interpretações. E aí sempre teve uma crítica muito grande na minha carreira, que tipo assim, as pessoas falam assim, ai, eu acho muito exagerado esse jeito que o Pedro canta, eu gosto dele cantando limpo. Eu falo, tudo bem, eu também adoro cantar limpo. Só que a perspectiva daquela música precisa daquilo ali, daquela agressividade. E eu sempre ficava muito nessa, né? Tipo, caraca, meu, doso ou não doso? Doso ou não doso? Acabou que eu não dosei nada, eu usei tudo que eu podia e falei, é isso aí. Então, quem canta, quem é cantor, sabe a complexidade daquilo ali que está sendo feito. Agora, quem só um fã, uma pessoa que só ouve o estilo, aí tem esse tipo de crítica, né? Porque ele está acostumado a ouvir o Limpinho, o André Matos, o Edu. E aí, quando vem um cara colocando um peso gigantesco, que não é o peso do Dio, não é o peso do Russell Allen, é mais pesado ainda, é um Pantera. E o Pantera, eles não estão acostumados a ouvir ali no heavy metal, né? No tradicional. Aí sempre soava essas críticas assim. Mas eu sempre, tipo, levei isso tudo muito, muito na boa. Eu acho que as pessoas, elas têm o direito de opinar e principalmente tem uma verdade no fundo aqui. Eu entendo quando a pessoa fala isso para mim, que ele tá falando assim, pô, eu gosto mais do seu timbre em tal região. Só que, infelizmente, eu sou vocalista de heavy metal pesado. Então é assim que eu vou cantar pro resto da minha vida. Entendeu? Talvez em um determinado. Aí depois de muito tempo, eu gravei alguns vídeos cantando músicas mais leves, músicas que não tem nada a ver com heavy metal. Não teve um apego muito grande, eu falei, vai tomar banho, vocês não queriam porcaria nenhuma. Vocês estão aqui só para encher meu saco mesmo. E eu vou continuar cantando pesado, porque é o que me rende. E assim, Pedro, agora nos últimos anos, devido à pandemia, você teve maior prioridade nos cursos, nas suas aulas, na vida familiar. Agora, com a retomada das atividades, os shows e tudo mais, como que vai ser conciliar tanto os cursos, vida familiar e shows quando isso tudo surgir? Eu acho que eu vou ter que pensar nisso quando realmente acontecer. Enquanto não está acontecendo, eu vou deixar do jeito que está, sabe? Deixar do jeito que está, que está dando certo, tá tudo bem. Mas quando eu estou preparado também para que isso, caso isso aconteça, né? A gente tem que estar sempre preparado para tudo. Mas eu vou deixar para me preocupar mesmo quando rolar. Se rolar, eu vou me preocupo. Enquanto não está acontecendo, eu vou administrando de uma maneira bem tranquila. Igual eu falei para vocês, está sendo para mim uma maneira mais tranquila de poder cuidar do meu filho, poder dar minhas aulas aqui dentro de casa. Pô, eu fico dando aula aqui, meu filho fica aqui do meu lado aqui assistindo o desenho dele, cara. Então tá tudo tranquilo, sabe? Tá tudo muito tranquilo. Eu não tô tendo que viajar, ficar vários dias longe dele. Então, tipo, graças a Deus, as coisas acontecem, eu acho, no momento da nossa vida, porque tem que acontecer, sabe? Eu acho que se eu tô nesse momento mais tranquilo, é porque eu preciso desse momento para ter esse tipo de atividade, que é uma atividade pessoal, ninguém tem nada a ver com isso, meus fãs, o público não tem nada a ver com isso, mas eu tenho que dar atenção para isso que é muito mais importante na minha vida, que é o meu filho, né? Meu filho, meu trabalho, que é o que, independente de eu estar em turnê ou não, dar aula sempre foi a minha maior fonte de renda em toda a minha carreira. Então, tipo, eu sempre dei muita aula, sabe? Desde o início do hangar até hoje. Não mudou isso para mim. Então é algo que eu sempre tenho que estar também conciliando com as outras coisas, entendeu? Entendido. Pedro, é o seguinte,
como é que foi a sua entrada na Age of Artemis e como é que foi o processo de criação do Monomyth? Legal, eu lembro que você foi anunciado, tipo, foi uma passagem de bastão mesmo, né, do Alírio para você. Foi o último show dele, você subiu no palco, cantou com ele, foi bem legal. Foi bem legal. Então, eu não me lembro exatamente qual foi o ano que eu entrei na Artemis, eu não lembro. É muito ruim de memória, né, cara? Mas, assim, eles me chamaram e eu aceitei imediatamente porque eu achava muito legal o som da banda. Eu gostava muito dos discos, principalmente o primeiro que o Alírio gravou, eu achava muito legal. Assim. Isso, eu achava do caralho. Eu falei, não, cara, eu aceito, vambora. E eu falei, vambora, tava bem animado. Aí teve a questão do Monomyth, fui eu que dei a ideia do conceito, que eu achava essa ideia do monomito maneiro pra caralho, tipo, de toda jornada ser bem parecida, né? Todo herói que a gente tem atualmente, seja em uma história de quadrinho, ou seja em filme, ou seja histórias bíblicas, ele tem uma estrutura de como que aquele personagem se cria. Eu falei, puta, vou fazer um disco sobre isso, né? Inclusive com a ajuda de um grande amigo meu, Júlio Vitor, que hoje é um TikToker famosíssimo, tá com, sei lá, cara, o cara tá estourado, né? Famosão. Tá muito grande. E ele tem gente conversando, ele me deu essa ideia, eu falei, cara, eu vou levar isso aí pra fazer isso na Age of Artemis. Tanto que ele me ajudou também pra caralho na época. Ele é um dos meus melhores amigos de infância. Então a gente começou na carreira junto, só que hoje ele é um digital influencer, mas também toca uma guitarra como ninguém, compõe como poucos. Era do metal, ele é metal, viu? Bem metal. Inclusive, você podia entrevistar ele, cara. Isso é bem legal, cara, porque ele é muito metal. Ele é muito metal. Muito metal. Aí, ele vai ter assunto à beça para falar com vocês. E aí teve essa ideia, eu fui, levei para Artemis, aí os caras, pô, maneiraço, que legal, porra, foda, disco conceitual. E fomos fazendo as coisas, e gravamos o disco, gravamos os clipes. Só que aí o que aconteceu? A banda, eles eram pessoas muito animadas a fazerem as coisas, e eu já estava em outro momento da minha vida, sabe? Em outro momento, inclusive, eu saí da banda bem no início, depois que meu filho nasceu, que eu vi que da dificuldade que eu ia ter. E aí eu não estava no mesmo clima que eles para fazer as coisas. Então, para não atrapalhar, para não cortar, quebrar. Quando você vai atrapalhar. O ritmo. Quando você vai atrapalhar alguma coisa, você tem que tirar o teu carro do teu bonde. Eu já tava num momento, tipo assim, desse momento meu de querer, tipo, pô, cara, mais devagar. Não quero fazer, não, por favor. E aí eu fui, conversei com a galera e decidi por assim, então, sair da banda. Tanto que na época que eu saí, tipo, eu nem não fiz nota, não fiz nada, porque foi uma parada muito, assim, tipo assim, ó, cara, é isso. Eu acho que a minha contribuição fica ali no Monomyth, que foi um puta de um disco, né? Um disco do caralho, um disco que inclusive me rendeu no ano que eu lancei, eu fui eleito o segundo melhor vocalista do Brasil pela World Crew, né? Então, tipo, foi um disco que teve um apelo bem legal, assim, no sentido de que as pessoas, quem ouviu, gostou, né? E lá, as pessoas eu pude sanar aquele desejo de todo mundo de ouvir a minha voz mais limpa. Lá eu cantei mais limpo, né? É isso aí. Pedro, você sabe dizer se a Soulspell tem algum plano de lançamento futuro? Você conversa com o pessoal sobre isso? Converso. Em 2023, o Heleno, durante a pandemia, o Heleno focou bastante nessa questão de fazer versões dos covers dele, que são muito fodas, né? Eu pude fazer alguns, né? Eu fiz a Sign of the Cross, do Vantage, eles sempre estão fazendo. Em 2023, o Heleno ele vai vir com uma parada, vai voltar para a essência do Soulspell, que é a história do autoral mesmo, a história dos discos, né? Que tem toda uma história, tem os personagens, metal ópera mesmo, né? Então, com certeza absoluta, em 2023, o Soulspell volta com músicas inéditas, composições inéditas e composições do Heleno mesmo, assim, que são fenomenais, né, cara? Tipo, o Heleno
é um gênio também, cara. Outro. Eu dou sorte com bateristas, viu, cara? Eu dou sorte. Ter trabalhado com o Aquiles e com o Heleno foi um privilégio muito grande. O Heleno é um gênio, cara. Um gênio. Puta compositor também. O Heleno compõe tudo, cara. Ele é foda, velho. Ele não compõe só a questão da bateria, que é o instrumento de origem dele. Ele compõe a voz, ele compõe tudo. O Heleno tem uma noção musical, uma noção de produção gigantesca. É um puta músico também. É aquele cara também que ele se assemelha bastante no Aquiles nessa questão do cara que tá pensando em tudo enquanto tá fazendo a coisa, sabe? É um cara que pensa em tudo, ele tá pensando no como que pode ser o clipe, como que pode ser isso, tem a história do disco que é ele que escreve, tem todo um contexto gigantesco por trás. Gênio. Eu dou sorte com os bateristas que eu trabalho, cara. Graças a Deus. É isso aí. Para finalizar, Pedro, seguinte, o que o fã pode esperar do Pedro Campos para esse ano de 2023? Olha, cara, acho que esse ano eu vou tentar ser um pouquinho mais presente nas redes sociais, eu prometo. Vou tentar postar pelo menos um post por mês, para começo de conversa. Tá bom. Vou gravar algumas coisas que eu tenho vontade de gravar, assim, e que eu ainda não fiz, que eu acho que tem muita coisa que as pessoas gostariam de ouvir eu cantando e eu não cantei ainda. Eu acho que eu vou tentar seguir essa linha, sabe, de cantar algumas coisas mais novas, que as pessoas possam ouvir, gravar alguns vídeos novos das minhas referências, né, para que as pessoas possam estar mais conectadas comigo. Mas é aquilo, quem gosta de mim sabe que eu faço desse jeito mais devagarzinho, mas quando eu faço direitinho, faço bem. Então, é isso que importa, né? É isso aí. Pessoal, essa foi a nossa entrevista com o ótimo vocalista Pedro Campos. Pedro, quero agradecer imensamente a sua presença. Finalmente a gente tem uma entrevista contigo aqui no canal e o espaço aí é seu para você se despedir e deixar o recado que você quiser para a nossa audiência. Um beijão para todos vocês, todos que me acompanham, aquelas pessoas também que não acompanham, mas sabem quem eu sou. E se você não acompanha, passe a acompanhar, vá lá, dá uma ouvida, se curtir, ótimo. Se não curtir também, tá tudo tranquilo, tá tudo na paz. Eu desejo um 2023 maravilhoso a todos nós, que seja um ano de grandes realizações, que a gente consiga colocar a vida de todo mundo no eixo novamente, que essa loucura da pandemia passou, mas ainda tem muita sequela perante tudo isso. Mas esse ano eu acredito que vai ser mais fácil a gente lidar com as coisas do que foram nos últimos anos. Então, eu desejo a todos vocês o melhor possível. Foi um prazer enorme estar com você, Manuel, estar com você, Caio. Gosto muito do trabalho de vocês e vou estar sempre acompanhando aqui, cara. Sempre. Pode ter certeza que uma das visualizações de cada vídeo de vocês é minha. Opa, muito maravilha. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, Caio. Opa, por hoje é só agradecer imensamente ao Pedro, porque o papo foi muito bacana, muito divertido. Agradecer a todo mundo aí que viu o vídeo e até a próxima, né? Pessoal, se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixe um like que é muito importante, nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o nosso trabalho via Pix, que é muito importante. E aguardem as próximas entrevistas, que vem muita coisa legal por aí, beleza? Falou!